Vamos abrir a Sagrada Escritura no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 13, vai ser a nossa meditação. Será a nossa meditação. Se os irmãos se importarem, podem ficar de pé, vamos ler esse texto. É um texto um pouquinho longo, mas a gente lê e logo depois a gente se assenta. É a porção da Sagrada Escritura que nós vamos meditar essa noite. O tema de nossa mensagem é de pastor para ovelhas. Primeira parte, porque eu vou dividir esse capítulo 3 em dois sermões. A primeira parte é Deus revelou o seu plano. Vamos à leitura do texto sagrado, irmãos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a nossa glória. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra e nós nos maravilhamos nela. Te pedimos, Senhor, a graça do Espírito Santo que nos ilumine, nos dê direção, aplique no nosso coração, Senhor, os fundamentos que nós desejaremos extrair hoje para a nossa edificação. Todas essas coisas nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Então, 15 dias passados, quando estive aqui com vocês, eu trouxe o sermão e a mensagem que nos tratava sobre dois povos alheios, distintos etnicamente e também religiosamente. Estes dois povos, Deus fundiu-os em um povo só. Nós percebemos que, graciosamente, Deus uniu judeus e gentios e criou-os em uma nova humanidade, um novo povo em fraternidade. Aquilo que Paulo expressou no capítulo anterior, segunda parte do capítulo 2, no versículo 15 e versículo 16, o nosso apóstolo Paulo usou duas expressões. Ele falou que era um novo povo, um corpo só. E chegamos ao entendimento, analisando, irmãos, aquele texto, compreendemos que isso só poderia ser dirigido diretamente à igreja de Cristo. Tudo isso em Cristo e que evangelizou a sua paz entre esses dois grupos. E ele fez isso como? Ele se colocou dentre esses dois povos distintos e sendo o mediador de ambos, cumprindo na lei, em sua carne, todo o mandamento de Deus na cruz, e ele apaziguou esses dois povos que antes eram distintos,
fazendo-os um só. O que Cristo fez? Cristo difundiu-se, ele na verdade transfundiu-se nesses dois povos. Ele trasvasou-se, como que ele decantou-se, ou seja, irmãos, ele se derramou sobre esses dois povos, tornando-os um só. Foi um sermão truculento, mas a gente conseguiu passar por aquela passagem. Eu falei daquela antiga segregação que existia entre esses dois povos, e Paulo disse que a tradição barra comportamentos humanos, ou religião barra comportamentos humanos, havia criado um muro de divisão. E Jesus Cristo, ele derrubou esse muro de divisão, e eu chamei que aquilo era a antiga segregação que havia entre esses dois povos. Inimizade era o que o texto dizia. E Cristo poderosamente derribou aquele muro que não podia ser derribado, porque ninguém podia cumprir a lei perfeitamente. Nem o judeu que conhecia, nem mesmo o gentio que nada dela sabia. Era preciso um mediador perfeito, e Jesus foi este mediador que se colocou diante de ambos, derrubou a parede de divisão e assim unificou, os tornando um povo só. E a gente entende que é a igreja de Cristo. Nós também falamos, irmãos, no sermão que a partir dessa nova humanidade, Cristo fez algo em nosso coração. Antigamente, aquele povo que se julgava ser mais talentoso ou escolhido, que eram os judeus, tinha circuncisão no coração. Entendemos nas Escrituras que o plano de Deus não era apenas uma marca no estereótipo, era marca no nosso coração, e aquilo ali vimos que era uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma operação que Deus, pelo Espírito Santo, realizou no espírito do homem. E ele fez isso no coração do judeu e no coração do gentio por meio do Evangelho de Cristo. Nós vimos isso e Deus foi nos construindo através deste novo homem, através deste homem perfeito que é Cristo, que é a pedra angular, onde o texto falava, Cristo é a pedra angular, onde ele vai nos construindo perfeitamente, onde não somente os apóstolos estavam fundamentados neles, mas nós vimos também que os homens do Velho Testamento, que compuseram as Escrituras, também foram fundamentados em Cristo. Tudo que estava no Velho Testamento e na lei mostrava Cristo, apresentava Cristo, figurava Jesus, mas a dureza do coração impedia que os homens vissem, pelo contrário, só erigiam muros de separação. Nós vimos que Jesus quebrou isso, Deus esteve trabalhando ao longo das eras, e na manifestação de Cristo, ele uniu dois povos em um só, e agora edifica um corpo, um só corpo, um novo homem que é a humanidade, estabelecido em Cristo, onde ele vai nos preparando como uma bela casa, uma bela morada, para o Espírito Santo. Eu também falei para vocês na semana passada e apliquei para vocês o perdão, que não pode haver dentro da igreja de Cristo saudável divisão, racha, dificuldades de relacionamentos. Nós trabalhamos isso. Eu aconselhei vocês a procurarem alguém que porventura vocês tivessem tal dificuldade, para que Satanás não encontrasse vantagem no nosso meio. Eu espero que, se aqui houver pessoas com alguma dificuldade, que façam isso. Foi um conselho que nós demos, que na verdade eu dei a vocês, e pautado nas Escrituras, um conselho da palavra de Deus. Era isso que o apóstolo desejava, que seus filhos na fé desenvolvessem e crescessem. Paulo está aqui agora no texto que nós vamos analisar mais de perto, irmãos, na sua reta final doutrinária. Lembrem-se de que nós começamos a exposição de Paulo aos Efésios e eu falei para vocês que esta carta ela é subdividida basicamente em dois grandes temas, dois blocos maiores. Primeiro, doutrina, e depois vida prática. Eu estou louco para chegar na vida prática. É aí que a gente vai chorar aqui. Vai ser coisas difíceis, né, irmãos, para tratar, mas nós vamos chegar lá, né, irmão Gelão? Vamos ter que ir, porque temos que seguir o fluxo do texto. Estamos aqui num ponto já crucial, de um final, e nesse ponto Paulo vai ser mais pastoral. Ele começa a ser mais pastoral. No sermão passado a gente já viu uma curva transicionada.
de doutrina para a vida prática. E aqui você vai enxergar algo mais pastoral. Ele vai falar, irmãos, nesse ponto que nós vamos analisar, sobre a sua atual condição. Ele vai falar sobre o ministério que Deus confiou a ele, do qual ele recebeu de Deus revelações específicas e mistérios que ele revelou. Ele vai falar também sobre o seu apostolado. Ele vai dar uma palavra de ânimo aos seus irmãos no final. E a gente vai ver aqui as suas ovelhas. Nós já lemos o texto, então vamos começar a exposição. Nos versículos que nós acabamos de ler, versículo 1 até o versículo 13, na verdade, essa porção, meus irmãos, está separado. É um grande parêntese, na verdade. É um grande parêntese que está separado por duas expressões idênticas, uma no verso 1 e uma no verso 14. E que expressão é essa? Põe os olhinhos aí no texto. Logo no início você vai ver a expressão, por esta causa, aí no verso 1, capítulo 3. Está vendo? Por esta causa. Agora, por favor, se dirija ao versículo 14. Por esta causa, está vendo? Duas expressões idênticas. No original, é a mesma palavra grega. O idioma grego é muito rico, então você podia sacar várias terminologias para fazer essa transição. Paulo escolheu essas duas para justamente marcar que há um parêntese aqui no texto. Então, quando você olha para esse texto, você tem que identificar isso. Há um parêntese aqui. E, meus irmãos, na literatura, nós entendemos que este parêntese, ele é uma divagação, é um fenômeno, uma divagação ou uma digressão. O que é isso? Isso é quando um autor está discutindo um assunto principal e ele é forçado a sair daquilo que ele está elaborando, principalmente, e começa a trazer novas informações adjacentes que vão corroborar com a ideia principal. Estão entendendo, irmãos? Paulo vem desenvolvendo doutrina o tempo inteiro e ele precisa agora fazer uma transição. Ele abre um parêntese, uma divagação. Essa digressão, ele escolheu duas palavras, por esta causa. Versículo 1, versículo 14, para marcar essa digressão. Os filósofos diriam que esse parêntese ou essa digressão acontece via de regra, fruto de um pensamento iluminado. Via de regra acontece quando você está produzindo alguma coisa com muita ênfase e lhe vem um pensamento, lhe vem um insight, alguma coisa nessas categorias. Filosoficamente seria pensamento iluminado ou epifania. Nós entendemos que essa epifania ou esse pensamento iluminado que Paulo tem aqui ao produzir esse texto é fruto e obra não de pensamentos epistemológicos. O que é isso? Fruto da sua razão, fruto da sua interpretação pessoal, fruto do seu conhecimento. Nós, pelos termos bíblicos e pela teologia, entendemos que essa epifania, esse pensamento que Paulo tem para abrir esse parêntese, é fruto de revelação, de movimento que o Espírito Santo estava conduzindo ele. Ele precisaria entregar coisas mais profundas para os irmãos. Ele precisaria abrir esse parêntese para falar de coisas específicas e também abrir seu coração, mostrar um lado pastoral, mostrar o que ele está sentindo naquele momento, o que ele deseja com suas ovelhas, seus discípulos, irmãos da igreja lá em Efésios. Veja bem, na NVT, quando você vai ler, a NVT é uma versão que a gente chama de versão transformadora, nova versão transformadora. Essa expressão que abre ambos os versículos, versículo 1 e versículo 14, ela foi muito bem traduzida na expressão quando penso em tudo isso. Ao invés dos tradutores desta versão colocar por esta causa, eles colocaram quando penso em tudo isso. Fica muito mais claro para a gente.
saber que ele está tendo um pensamento iluminado pelo Espírito Santo. Quando eu estou pensando em tudo isso o quê? Quando eu estou pensando em tudo aquilo que eu escrevi para vocês, em toda essa composição doutrinária, obra do Pai, obra do Filho, obra do Espírito Santo, Deus formando um novo povo, Deus tirando o muro de divisão, quando eu penso em toda essa grandeza, quando eu penso em toda essa obra que Deus está realizando, quando eu tenho esses sentimentos, um só corpo, Paulo está dizendo que ele está agindo e se movendo pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar com vocês aqui é como Paulo apresenta a sua condição. E ele vai dizer assim, de maneira surpreendente: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, gentios. Primeira coisa que nós vemos aqui é, surpreendentemente, a maneira como ele se apresenta. Ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não está atribuindo aqui a sua prisão ou a sua cadeia ao imperador romano. Perceba que ele não está aplicando aqui a sua situação real de ser prisioneiro domiciliar em Roma, a perseguição religiosa que ele estava enfrentando, que o levou preso para lá. Ele não fez nada disso, muito pelo contrário, meus irmãos. Ele está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso a Jesus. Eu estou acorrentado a Ele, eu sou cativo de Cristo. A minha situação real aqui é essa: eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus. Eu quero que vocês me enxerguem assim. Não me vejam como alguém que foi vítima de perseguição religiosa. Não me vejam como alguém que vocês possam entender que é vítima do Estado, não, dos religiosos, do Estado, de qualquer situação. Me vejam como alguém que está amarrado a Cristo, preso a Cristo, cativo do Senhor Jesus. E mais, eu estou nessa condição por amor de vocês, é o que ele está dizendo. Me vejam como prisioneiro de Jesus, não vítima de circunstância, podemos dizer, mas vítima do amor de Deus por vocês. É por amor de vós que eu me encontro preso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a vocês que antigamente estavam alheios à verdade da salvação, Cristo me fez prisioneiro para ser o comunicador da graça salvadora. Essa imagem que a igreja devia ter de Paulo. É esse desejo que ele queria que os seus irmãos estivessem dele. Ele estava longe dessa igreja. Ele queria que eles, quando lembrassem de Paulo, ou quando recebessem essa carta, não vissem um prisioneiro, coitado, enclausurado. Não, me vejam como alguém ligado a Cristo. Prisioneiro sim, mas prisioneiro de Cristo, para ser o propagador da graça aos gentios. Para, no meio da divulgação do Evangelho, formar um novo povo para Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu sou aquele que Deus me chamou para promover a fé aos gentios. Amém? Então a primeira coisa que ele vê, isso vai de encontro às perspectivas que muitos podiam estar ali naquela cidade, pensando que o ministério de Paulo tinha acabado, ou que, e agora, como é que vai ser? Não, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Segundo ponto, está no versículo 2 ao versículo 3, e Paulo vai dizer assim. Nós vamos ver, na verdade, aqui, o privilégio que Paulo vai falar a respeito da sua vocação, o privilégio que ele recebeu de Deus pela sua vocação em ministrar os mistérios de Deus. Vamos ler passo a passo e nós vamos abrindo aqui o entendimento. No verso 2 e 3 diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha aqui para mim, a frase que abre o versículo 2 é: se é que tendes ouvido. Está vendo aí, irmãos? Se é que tendes ouvido a respeito
Em uma outra versão, aí eu quero abrir um parêntese e motivar vocês aqui. Sempre quando vocês estiverem lendo o texto bíblico, estiverem estudando a Bíblia, procurem ler sempre mais de uma versão, tá bom? Porque quando você lê sempre mais de uma versão, você entende um pouco mais o que o autor quer dizer. Que você tem interpretações de conjuntos de intérpretes, digamos assim, de posição bem definida. Então, a NVI, que é uma outra versão, nós aqui sempre lemos na revista atualizada. Eu sempre trago umas versões aqui novas para os irmãos ouvirem. E na versão NVI, que é a nova versão internacional, foi traduzida assim, olha, perceba como fica mais claro. Nessa versão nossa aqui está escrito assim, se é que tendes ouvido a respeito. E na versão NVI diz assim, certamente vocês ouviram falar. Na verdade era isso que Paulo queria dizer, ficou muito melhor traduzido aqui. Na verdade vocês já ouviram falar o quê? O próprio texto vai dizer, olha o que o texto diz. A respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Significa que Paulo está dizendo que da própria boca dele, aqueles irmãos ouviram falar que Deus o havia comissionado. Paulo mesmo gastou tempo dizendo a eles que o seu chamado não foi feito por si mesmo, não foi ele que se auto-intitulou apóstolo, não foi ele que se auto-declarou pastor daquela igreja, foi Deus que o constituiu. Jesus o fez ministro e apóstolo, e a finalidade do seu ministério e da sua vocação, meus irmãos, era propagar o evangelho a todos eles, a todos os gentios, transmitir a graça do evangelho a todos eles. Eles deveriam saber, e eles ouviram muito bem da boca do próprio Paulo, que ele fez isso pela graça de Deus. Deus graciosamente o levantou e o levou para aquele lugar onde ele abriu aquela igreja primeiramente com Priscila e Áquila. Lembra como nós conversamos aqui um tempo atrás? Foi Deus que levantou ele. Paulo considerava que seu ofício, o seu ministério era fruto da graça de Deus. Todo homem chamado por Deus precisa ter essa compreensão. A minha vocação ministerial não é fruto de mim mesmo, do meu conhecimento, é produto da graça de Deus. É pela graça de Deus que eu cuido de alguma área na igreja, é pela graça de Deus que eu estou inserido no corpo de Cristo, é pela graça de Deus que Ele me concedeu dons para que eu possa edificar a igreja. E Paulo tinha consciência muito bem disso, que o seu chamado não era a partir de si mesmo. Ele se via como um administrador da igreja, um gestor responsável pela igreja. Paulo era um pastor que cuidava de valor inestimável às ovelhas de Cristo. E ele considerava cada um, e ele entendia a sua vocação. A palavra dispenseiro, dispensação, que você vê aqui no texto, no original quer dizer isso. Paulo se via como um dispenseiro da graça de Cristo. Quando ele olhava para os seus irmãos, ele entendia a sua responsabilidade. Eu sou um dispenseiro da graça e da misericórdia de Cristo a estes irmãos. Por isso, de tão longe, este Paulo está preocupado e passa a escrever para eles. Por isso, de tão longe, aprisionário, ele continua escrevendo e desejando que os seus irmãos triunfem em fé, cumprindo o seu papel, sendo o dispenseiro da graça de Cristo. É o que nós devemos ser no corpo de Cristo, dispenseiros da graça de Deus. Cada um de nós aqui podemos ser pequenos pastores uns dos outros. Cada um de nós aqui podemos ser pequenos pastores que cuidam do rebanho, orando um pelos outros, buscando um pelos outros, promovendo o bem-estar entre os outros. É isso que Paulo se vê, dispenseiro da graça. Você precisa se ver assim também, dispenseiro da graça de Deus. Amém? Deve ser o ministério da igreja. No versículo 3 ele diz assim, pois segundo uma revelação. Por que ele foi dispenseiro da graça de Deus? Isso se deu por causa de uma revelação. A palavra aqui é apocalipse. Revelação. No grego é apocalipse. Para nós é apocalipse. Significa revelação. Paulo está dizendo, Jesus me deu uma revelação.
Deus me deu uma revelação específica para que eu possa ser o dispenseiro da igreja. E essa revelação específica está em Atos capítulo 22. Vamos lá, irmãos, por favor? No texto lá em Efésios, os tradutores colocaram assim: uma revelação, essa uma aí, artigo definido para explicitar, para deixar algo específico. Então a gente precisa saber que revelação é essa específica. Olha aí, verso 12 até o verso 21, vamos ler. Aqui Lucas está falando, meus irmãos, quando Paulo foi preso lá em Jerusalém, que seria depois deportado para Itália, Roma. Ele está diante das escadarias da fortaleza Antônia e precisa fazer uma defesa a si mesmo. E na sua defesa, nós vamos ler aqui a segunda parte da sua defesa. Começa no versículo 12. Diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Por quê? Porque Paulo havia ficado cego, porque havia se convertido no capítulo 9, lá caminho de Damasco. Ele está contando aqui a sua conversão, está falando para os seus irmãos, os judeus. Então ele disse, Ananias dizendo para Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Conhecer a sua vontade. Vereis o justo e ouvireis uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, e invoca o nome dele, o nome do justo, o nome de Jesus. Tendo voltado eu para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Olha a revelação. Me sobreveio um êxtase e vi aquele que falava comigo, o justo. Ele viu Jesus falando com ele. Ele viu e ouviu Jesus. E olha o que ele falou. Jesus falando: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o meu testemunho ao seu respeito. Eu disse: Senhor, eles sabem bem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha fiel, eu também estava presente e consentia nisto, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, palavras de Jesus: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. É esta revelação que Paulo está dizendo. Quando eu me converti, Cristo me fez um dispenseiro. Ao ser convertido, minha vida foi separada com um propósito. Eu não seria apenas um. Ele me escolheu, Ele me separou especificamente, Ele me amou de uma maneira que eu não merecia. Ele disse, eu encerrava nas prisões, eu contribuía na morte dos santos, eu não era alguém que merecesse, mas Ele me chamou e me fez um dispenseiro. Era essa a revelação. Eu te separei, Paulo, para você ser um dispenseiro da minha igreja. Alguém que vai comunicar a graça ao meu povo. Aquele que vai levar a minha mensagem além das fronteiras da religião. Você vai até os ímpios, você vai até os gentios, aqueles que não conhecem nada de Deus. Ele entendeu isso, irmãos. Ele absorveu isso, ele sabia que o seu chamado era esse, o dispenseiro de Deus. Pense na sua vida. Cristo salvou você. Tirou você das trevas, Ele fez um dispenseiro da graça. Você precisa também se conscientizar disso. Você precisa ir assim, irmãos. Jesus abriu os olhos de Paulo, literalmente ele estava cego, mas ele também abriu os olhos do coração de Paulo. Abriu os olhos do coração daquele homem e fez ele enxergar, como eu disse,
de maneira que naturalmente ele não poderia ver. Meu irmão, quem sabe Deus hoje abra os olhos do seu coração e faça você enxergar a sua vida como você nunca enxergou antes. Amém? Faça você se ver como um servo, o qual você nunca se viu antes. Ao comunicar essas coisas para a igreja, também Paulo está querendo isso. Que vocês também desenvolvam a vida de dispensação no reino de Deus. De dispenseiros no reino de Deus. Que sigam também o meu exemplo. Em vários momentos, em outros textos, Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Quem é o dispenseiro por excelência? Cristo. Paulo procurou imitá-lo e queria que suas ovelhas também o imitassem. Que Deus abra os nossos olhos, os nossos corações hoje, meus irmãos. E nós possamos nos enxergar como verdadeiros redimidos, com propósitos específicos. E sermos dispenseiros da graça de Deus, um dos outros, em buscar novos para o reino de Deus. Amém? Como eu disse, Deus abriu o coração desse homem. Ele jamais poderia se ver da forma como ele está descrevendo aqui, naturalmente, se não fosse fruto da obra de Deus. Ele disse, seguindo o texto aqui, de Efésios capítulo 3, foi-me dado conhecer o mistério. Versículo 3 ainda. Por uma revelação foi-me dado conhecer o mistério. E eu repito aqui, esse mistério não tem nada a ver com as revelações que o neopentecostalismo diz, que o neopentecostalismo ou o pentecostalista diz. Não tem nada a ver disso, irmãos. Olha o tipo de revelação que ele teve. Eu acabei de falar para você. E que mistério é esse que ele está dizendo aqui? Quando você vê nas escrituras a palavra mistério, você, como um crente bíblico, tem que entender que o autor está querendo transmitir que Deus, pela sua graça e revelação, veio descortinando os seus segredos, que antigamente estava escondido. Mistério na Bíblia significa isso. Deus revelando os seus planos que estavam ocultos. E no nosso caso aqui, oculto aonde? No Velho Testamento. E que mistério é esse, meus irmãos, que Paulo está dizendo que estava oculto? Que ele disse, conforme vos escrevi há pouco, resumidamente, é o mistério da igreja. É o mistério do novo corpo se formando, da nova humanidade, do novo homem. Ele vai dizer isso mais explicitamente em versículo 4 a 6. Vamos ler? Pelo que, quando ledes o quê? O que eu escrevi. No capítulo anterior, capítulo 2, quando vocês estiverem lendo, quando ledes, podereis compreender o meu discernimento, ou seja, a compreensão que eu cheguei por revelação divina do mistério de Cristo. Verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer, ou seja, não foi revelado lá atrás a nenhum filho dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Leia-se aqui, homens movidos pelo Espírito de Deus. Deus separou homens específicos para revelar um segredo, um plano que estava oculto lá no passado. E Paulo é um desses homens. Ele entendia, eu sou um desses homens que Deus separou para revelar a vocês algo que estava escondido no passado. Verso 6 continuamos. A saber, agora ele vai dizer o que é. E os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus pelo Evangelho. Essa é o mistério. Essa pregação de Paulo, meus irmãos, era tão contundente religiosamente, que foi porque ele foi o pregador aos gentios, porque ele dizia que Deus estava fazendo um novo povo, juntando os gentios e juntando judeus em um mesmo corpo e unindo-os em um só propósito. Isso foi como uma blasfêmia. Por isso que ele foi preso. Quando você vai ler lá em Atos 19, você vai ver, olha, está aqui aquele que está perturbando a nossa doutrina, em outras palavras. Está aquele que está pregando absurdos, blasfêmias com relação a Deus. O que o religioso entendia que era blasfêmia, na verdade era a dispensação da graça de Deus.
Era o mistério de Deus, que estava oculto aos religiosos, mas Deus separou homens e capacitou eles com o Espírito Santo para revelar a sua vontade. É verdade, irmãos, que nenhum de nós aqui, na conscientização de sermos dispenseiros da graça de Deus, iremos produzir novas revelações. Ninguém aqui tem essa autoridade da Bíblia para dar novas revelações a ninguém. Porque nós estamos debaixo de uma só revelação, que é a revelação da palavra. Mas você pode muito bem entender a sua vocação e propagar essa revelação, como Paulo assim entendia. Terceiro ponto, versos 7 ao verso 12. Paulo vai dizer aqui, com um senso de humildade, a responsabilidade que ele tem de revelar os segredos de Deus que, maravilhosamente, trouxe luz aos seres celestiais. Vamos ver isso aqui agora. Do qual fui constituído, verso 7, do qual fui constituído conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A escolha aqui, irmãos, do exercício e da função de Paulo, nós já entendemos que não foi dele mesmo. Ele disse, eu fui constituído, está vendo o texto dizendo? Eu fui constituído, fui levantado por Deus, como seu ministro, como aquele que serviria a igreja, como dispenseiro, conforme o dom da graça que Deus me concedeu. Essa expressão, dom da graça, irmãos, Paulo sempre usou para se referir à sua vocação como apóstolo. Ele sempre dizia, aqui ele está dizendo o dom da graça, entenda, apostolado. Quando ele escreveu lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir, só para vocês terem noção. Quando ele escreveu lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele recebeu de Deus o amor para escrever àqueles irmãos no nome de Cristo e pela graça. Então ele entendia que sua vocação estava dentro de graça. Quando ele escreveu também em Romanos, no capítulo 11, versículo 13, ele falou que ele se dirigia aos gentios, levado por Deus como apóstolo dos gentios. Ele sabia muito bem a sua vocação. Quando ele escreveu em Gálatas 2,19, ele falou que os apóstolos que ali existiam, que era Paulo, ou que era Tiago, Pedro e João, eles reconheceram a graça da vocação dele e deu a eles o direito de irem para propagar o evangelho aos gentios. Então Paulo sabia qual era a sua função ministerial. Ele sabia que o seu pastorado e apostolado adivinham da graça de Deus, que o impelia a proclamar as verdades do Senhor ao povo, e deveria conhecer a graça. Veja o verso 8 agora. Veja como ele fala humildemente. É um grande homem aqui, um grande dispenseiro, um grande pastor e um grande servo. Mas olha como ele se via. A mim, o menor de todos os santos. Está vendo aí, meus irmãos? A grandeza do nosso ministério sempre estará em Cristo. A grandeza da nossa vocação sempre estará em Cristo. Não é o que nós realizamos. Nós devemos sempre nos enxergar como os menores do reino de Deus. Você é dispenseiro, mas você é o menor do reino. Eu que sou o menor de todos. Por que ele dizia isso? Ele sabia qual era a vida que ele tinha. Ele sabia que ele matou muitos cristãos. Ele sabia que ele foi perseguidor e que ele não merecia isso. Ele dizia, eu sou o menor. E como menor me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o que é isso, meus irmãos? De mostrar a mensagem da cruz, a imputação dos favores de Cristo àquele povo que não conhecia a graça. O Senhor me levantou para pregar regeneração àqueles que não eram regenerados. Jesus me levantou para proclamar a revivificação daqueles que estavam mortos. Jesus me levou àqueles que não conheciam a graça para serem participantes da família de Deus. É assim que nós devemos também nos enxergar.
Verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O ministério deste homem não consistia em desvendar coisas de si mesmo, era de desvendar as coisas de Deus. O Deus que criou todas as coisas, que governa toda a história desde os séculos passados. Veja agora, irmãos, versos 10, 11 e 12. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo foi o dispenseiro para revelar a vontade de Deus aos homens. Mas dentro desse plano divino, o seu ministério também se referia a trazer luz até os seres espirituais, os apóstolos, ao serem aqueles que seriam propagadores do plano de Deus. Trarei à luz aquilo que estava oculto no passado, até aquilo que os seres espirituais procuravam, prescrutavam entender. Seres espirituais aqui que eu quero dizer, os seres celestes, aqueles que estão nas regiões celestes, os lugares celestiais que Paulo está dizendo, são os santos anjos de Deus. Estes, em suas categorias, que Paulo chama aqui de principado e potestade, está vendo aí no texto? Principados e potestades são os anjos de Deus. Eles procuravam entender, irmãos, as diversas formas da sabedoria de Deus, e por fim eles puderam compreender e conheceram multiplamente por meio da igreja. Quando Deus trouxe luz à igreja, o seu plano eterno, desde o passado, tornou-se conhecido aos homens e a todos os seres celestiais. Pedro diz que os anjos prescrutavam entender o que Deus estava fazendo ao longo das eras. A igreja, nós somos a resposta do plano que Deus estava arquitetando desde o passado. Paulo é o dispenseiro que traz luz a essas coisas. Paulo quer que todos os seus irmãos entendam, nós somos o resultado de um plano que Deus confeccionou desde o passado e que agora é manifesto ao mundo e é manifesto aos seres espirituais. Através da igreja, todos podem ver a multiforme graça de Deus. Através da igreja, todo mundo pode conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Através dos dons que eu tenho, que você tem, todo mundo, todos podem conhecer como Deus é sábio, como Ele é multiforme em realizar as coisas. Amém? Mas se nós não entendermos isso e não colocarmos em prática, ninguém vai saber, o mundo não vai conhecer. Verso 11, segundo o propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e confiança, mediante a fé nele, de ter acesso a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que os santos anjos, vendo o movimento de Deus, da Santíssima Trindade, trabalhando na maneira de como Ele vinha revelando os seus planos, seus sinais, escolhendo uma nação. Ele escolheu Israel lá no passado, e Ele foi fazendo alianças com este povo, firmando seus propósitos com eles. Na dispensação do tempo, Ele manifestou sua graça. Na figura de Cristo como o Filho do homem, Ele revelou sua vontade. Cristo morre na cruz, redime o homem pecador. Os anjos, os seres celestes estão vendo tudo isso e se alegrando e compreendendo a vontade de Deus, sabendo que agora homens podem estar na presença de Deus com liberdade e acesso. E por fim, meus irmãos, no verso 13, Paulo vai animar, esse pastor Paulo vai animar suas ovelhas a prosseguirem firme na fé. Ele vai animar os irmãos a seguirem firme na fé e ao mesmo tempo ele está se mostrando honrado por estar preso. Imagina você preso e ainda ter que animar outras pessoas. Só mesmo pela graça de Cristo. Ele vai dizer assim: portanto vos peço,
E não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não enfraqueçam, não esmoreçam, continuem. Ele fecha esse parêntese dando esse conselho. Quão importante esse parêntese ser aberto. Ele revelar seu coração, ele mostrar como Deus agiu na dispensação do tempo. E no final ele dizer aos irmãos, continue firme, não desfaleçam, se mantenham alegres e firmes como eu estou, me sentindo aqui preso, feliz e alegre, por estar encarcerado pela causa do Evangelho. Isso aqui nos serve muito, irmãos, porque nós não estamos vivendo dias fáceis, não. E nós não devemos esperar coisas bonitas, não, deste mundo. Esse conselho aqui, a quem estava encarcerado, é um conselho para nós que gozamos ainda de liberdade, mas que essa liberdade que nós temos, nós estamos vendo desvair. Mesmo assim, irmãos, o conselho de Paulo é válido. Não desfaleçamos. Mantenhamos o nosso coração alegre e motivados, porque isso glorifica a Deus. Paulo queria que seus irmãos se estivessem felizes e gratos a Deus, observando o seu testemunho fiel de um pastor designado. Exposto o texto, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês somente uma aplicação, para a gente orar e encerrar. E nessa minha consideração final, eu gostaria de despertar em você a consciência do seu chamado. Despertar você a consciência do seu chamado. Olha, você que já serviu muito à igreja e que por algum momento você parou, é hora de voltar. Porque você é um dispenseiro da graça. Você não tem o direito de, como corpo de Cristo, deixar a igreja enfraquecer por não utilizar os seus dons que Deus lhe deu. O dom não é seu, é de Deus. Todos vocês aqui têm um dom específico. E você não tem o direito de enfraquecer agora. Você não tem o direito, irmão, de parar. E de por qualquer motivo dizer, chegou a hora de eu desistir, eu não estou gostando de fulano, beltrano, sei lá o que for. Não, Paulo está preso e ele não parou. Sou o dispenseiro da graça. Se você foi chamado a Deus para servir no louvor, sirva no louvor, em graça. Se você foi chamado para pregar, pregue em graça. Se você foi chamado para ser ministro na escola bíblica, vá, meu irmão. Nós não temos o direito de enfraquecer a igreja de Cristo por caprichos nossos. Somos dispenseiros da graça. Posso ouvir um amém? O seu chamado não foi feito por si mesmo. Quando o irmão te elegeu em eleição, não pense você que foi por causa do seu carisma. Não pense que foi por causa da sua habilidade. Foi Deus que te colocou ali. Você talvez olhasse para você mesmo e dissesse, eu não mereço. Mas Deus te levantou. E em você, com você, por você, Ele quer produzir algo. Frutificar algo. Então, meu irmão, eu te aconselho, retoma o teu chamado. Retoma a tua vocação. Cuide daquilo que Deus te confiou. Se é para você cuidar das finanças da igreja, cuide com excelência. Volte. Se é para cuidar das crianças da igreja, cuide com excelência, faça isso com amor. Se é para cuidar dos homens, das mulheres, faça isso com amor. Não enfraqueça. Eu sei que pode existir motivos de força maior que não vai ter como você fazer. Você vai ter que se ausentar, mas você vai ter outra coisa para fazer. Não impede você de servir.
Por favor, ouçam este meu conselho. Volte. Coloque o seu dom em operação. Seja um dispenseiro. Sei que você não vai trazer novas revelações. Você não é Jesus. Você é servo dele. Por isso você deve seguir. Então, jamais abandonar o caminho da humildade, irmãos. Quando você desiste, você está abandonando o caminho da humildade. De certa maneira, você está sendo soberbo. Está pensando só em você. Não abandone o caminho da humildade. Observe os bons exemplos das Escrituras que te construiu. Observe os bons exemplos que você mesmo fez. Todo o serviço na casa de Deus que você operou. Pense em todas essas coisas e se anime de novo. Amém? Amém mesmo? Se anime outra vez. Olha, mesmo quando você estiver sobre grandes pressões, às vezes é uma pressão muito grande que sobre nossos ombros ou sobre nossas emoções que empurram a gente a parar, irmãos. Eu já passei por isso. Isso é normal da nossa natureza. Não é pecado sofrer estas coisas. Pecado é desistir da vocação. Pecado é abandonar o que Deus comissionou a gente fazer. Devemos ir até a morte. Paulo foi até a morte. Até morrer, ele foi dispenseiro. E ainda morto, seu testemunho nos abençoa, o que ele escreveu, o que ele nos deixou aqui. Vá até o fim, irmão. Não pare. Ter em mente que sempre que fomos feitos um povo só, um povo de Deus. Quando você para, a parte do corpo geme. Sabe, meu irmão? Se você parar, eu posso gemer. Eu sofro quando você não está operando. Se você amputar um braço, você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida. Talvez você não sente a falta de um dedo porque você tem tudo. Nós sabemos quando nós estamos doentes o quão faz falta o vigor. Quando um irmão deixa de exercer a sua vocação na igreja, a igreja local geme, padece. Por isso Paulo sabia, se eu me calar, se eu ficar aqui escondido nessa prisão e não falar daquilo que eu fui comissionado a fazer como um dispenseiro, como um administrador das coisas do reino de Deus, o povo de Deus lá em Éfeso, o povo de Deus em todo o império vai gemer. Jesus disse a ele, você vai saber o que é padecer pelo meu nome. Por isso que ele disse, não desfaleçam. Eu sei porque eu estou sofrendo a prisão. Então, meus amados, por favor, pelo Espírito de Deus, retome sua vocação. Seja dispenseiro de Deus. Evangelizando, aconselhando, amando. Uma ligação é uma forma de ser dispenseiro. Às vezes eu estou precisando de uma ligação. Eu costumo fazer isso muito com o meu pastor. Ligo para ele, mando uma mensagem de amor. Às vezes aquela mensagem que eu mando no WhatsApp para ele era o que ele precisava ouvir, eu não sabia. Ele diz, como eu fui abençoado, eu estava precisando. Um pastor não é um Superman, é homem como você. Fraco, pecador, limitado, que precisa do corpo em saúde também, para que ele fique bem. Então, meus irmãos, ao invés de parar, vamos continuar. Vamos retomar. Um ajudando ao outro. Um sendo guardião do outro. Um fortalecendo o outro em fé. Quando vê o irmão que parou, não condená-lo. Não é o nosso papel. É reanimá-lo, reabilitá-lo.
disponibilizar os nossos dons para que Ele possa novamente revigorar suas forças. Amém? Isso é, meu irmão, a graça de Deus. A gente canta direto: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Não é isso? A gente não canta isso? E se abraça tanto? Vamos fazer isso em outras formas também. Porque é muito bom, meus irmãos, na ardura dessa vida, sermos cândidos uns com os outros, sermos afáveis uns com os outros, sermos amáveis uns com os outros. Estamos dentro de uma família espiritual e Deus, em sua sabedoria e misericórdia, nos concedeu o benefício de sermos irmãos. E Deus assim faz. É a nossa vocação, cuidar um dos outros, os nossos dons em operação para o benefício da igreja. Que glória e maravilha! Sabe, eu ver todos os atributos dos irmãos em operação, que isso é uma igreja saudável e exuberante. Ah, irmãos, é muito bom. Um sorriso é uma ministração, sabia? Um abraço gostoso. Eu recebi um abraço de uma irmã, me disse: olha, você é meu filho. Isso veio um bálsamo no meu coração. Isso é gostoso, irmãos. E é coisa de família. Nós precisamos fazer isso em Cristo Jesus. A começar do pastor, que deve fornecer alimento sólido, mas ele também tem que dar o ombro, ele tem que ser afável, ele tem que dar o seu coração para chorar junto. E também, como eu falei, as ovelhas devem fazer isso com o pastor. Muitas vezes ele precisa chorar com alguém, orar com alguém. Isso não é fraqueza do pastor. Isso não é fraqueza do irmão. Isso é irmandade, comunhão, honestidade, Espírito Santo agindo no meio da igreja e gerando boa graça no meio do povo. Eu vou terminar, meus irmãos, incentivando vocês com isso. E também falando talvez aquele que está aqui, que de alguma maneira se encontra vulnerável na fé, espiritualmente distante de Deus, fora da família, você que me ouve no canal da igreja, eu te convido, venha à fé em Cristo. Venha a Cristo. Venha para o relacionamento de família da igreja. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando, lavando as nossas vestes no sangue de Jesus, confessando os nossos pecados, onde você deve confessá-los também para adquirir de Deus a salvação. Você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. E lhe dá uma família, a qual você vai fazer parte também dela e não vai mais se sentir sozinho. Você vai seguir o exemplo de homens e de mulheres de fé, que vão lhe ajudar na sua caminhada, no desenvolvimento dela, em santa comunhão com Deus, até que você possa fazer isso com outra pessoa. Isso é o fluxo natural da igreja. Então se arrependa dos seus pecados. Venha a Jesus Cristo crendo que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. E Ele vai lhe garantir salvação, perdão e vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Ah, Senhor, vamos orar, irmãos. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ministério do apóstolo Paulo. Obrigado pelo pastor que ele foi aos irmãos em Efésios. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu escolhestes este homem mesmo encarcerado. Ele não desistiu da sua vocação,
Ele não abandonou e, como um pastor, ele tornou claro o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, e nós te pedimos a graça. No nome santo de Jesus, nos ajuda, Senhor, a retomar as nossas funções, nossa posição. Reanima o coração do meu irmão, Senhor, que de alguma forma parou, desistiu, desacreditou, que de alguma maneira, meu Deus, se entristeceu, esfriou o seu coração. Ele não se afastou de ti, mas ele sofreu, ela sofreu e de alguma maneira parou. Ó Senhor, pelo Espírito Santo eu lhe peço, reaviva o dom que há neste irmão, para que ele possa operar no seio da igreja, com os talentos que o Senhor deu a eles. Olha, Deus, nós ouvimos aqui Paulo falando de perdão, nós ouvimos Paulo falando de um novo povo. Somos este povo, Senhor, a tua igreja. Nós carecemos, Senhor, disso. Que nossa vocação seja compreendida por nós em graça. Que nós somos dispenseiros da graça de Cristo. Reaviva, fortalece os meus irmãos. Reanima-os. Eu quero vê-los, Senhor, no ministério felizes. Eu quero vê-los, meu Deus, no ministério frutificando. Eu quero vê-los, meu Deus, agindo nesta igreja local, realizando aquilo que o Senhor confiou a eles fazendo com excelência, com amor, com alegria. Como Paulo aconselhou aos seus irmãos, eu os aconselho agora, que eles não desistam, Senhor, não enfraqueçam. Não agora, Senhor, porque Tu estás próximo a voltar. E quando o Senhor voltar, o Senhor deseja que sejamos achados servos bons e fiéis. Então, meu Deus, opera isso no coração dos meus irmãos e certamente nós Te glorificaremos. Também salva, Senhor, aquele que ouviu essa mensagem e que foi tocado pelo Espírito Santo. Que haja, meu Deus, convencimento de pecado, que ele se arrependa dos seus maus caminhos e creia em Jesus Cristo, Salvador daquele que crê. Faz todas essas coisas, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.